Nessa aula eu vou trazer para vocês como nomear hidrocarbonetos aromáticos com dois ligantes iguais, né? Ou seja, com duas ramificações de mesmo número de carbono iguais, né? Temos duas formas de trazer essa nomenclatura. A primeira é a convencional, que a gente já trabalhou nas outras aulas, que é nomear primeiro as ramificações com suas respectivas posições e adicionar o nome benzeno. Então, aqui nesse primeiro exemplo que eu trouxe, né, contando a cadeia primeiro, como vocês já sabem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho as ramificações no carbono 1 e no carbono 2, então vai ficar 1,2 dimetil benzeno, tá? Então, essa é a forma convencional. Hoje eu vou trazer para vocês nessa aula uma outra forma de a gente colocar essa nomenclatura, né? Abordar essa nomenclatura, que é com esses prefixos aqui, orto, meta e para, que a gente usa no lugar de usar os números 1,2. Então, se as ramificações estiverem no carbono 1 e 2 ou 1 e 6, eu posso usar o prefixo orto, ao invés de usar os números 1,2 ou 1,6. Então, eu posso usar o prefixo orto. Se as ramificações estiverem no carbono 1 e 3 ou 1 e 5, eu posso usar o prefixo meta, ao invés de usar os números 3 e 5 para indicar a posição, né? E se as ramificações estiverem no carbono 1 e 4, eu uso o prefixo para. Então, voltando aqui para o exemplo que eu iniciei. Nesse caso, eu tenho minhas ramificações no carbono 1 e no carbono 2. Então, ao invés de eu usar 1,2 dimetilbenzeno, eu poderia utilizar orto, porque posição 1 e 2, então eu uso o prefixo orto, então eu posso usar orto dimetil benzeno. Eu posso ainda abreviar o nome orto e apenas usar O tracinho hífen, né, no caso, dimetil benzeno. Agora, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, eu trabalhei na aula passada e se você não assistiu a aula passada, eu peço que vocês assistam a aula em ordem para não se perder, né? Porque tem uma sequência as aulas, tá? E na aula passada eu trabalhei para vocês um composto chamado xileno. Eu falei para vocês que é um composto, um hidrocarboneto aromático muito conhecido, porque ele é muito utilizado na indústria de tintas, como solvente, enfim. E eu, inclusive, falei para vocês que iria voltar a falar sobre o xileno, né? E esses 3 exemplos que eu trouxe aqui para vocês são xileno. Os 3 exemplos aqui são formas diferentes de escrever o xileno, são formas diferentes de representar o xileno, tá? Nós ainda não trabalhamos isomeria, mas nós dizemos que eles são isômeros. Os 3 aqui são xilenos, só que as ramificações estão em posições diferentes. Então, como esse composto aqui é o xileno, eu também posso chamar esse composto de ortoxileno, porque é o xileno com as ramificações no carbono 1 e no carbono 2. Então, orto
e xileno porque essa substância é o xileno. E uma outra forma de representar ainda é trazendo a nomenclatura tolueno. Vocês vão lembrar que na mesma aula eu também falei sobre o tolueno. E eu expliquei para vocês que quando eu tenho deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu tenho um benzeno, tá? Um benzeno com uma ramificação aqui, metil, aqui eu tenho um tolueno. Na outra aula eu também falei sobre isso. Novamente peço, se vocês não assistirem, volta a aula para assistir, tá? Então aqui eu tenho um tolueno. Como o benzeno com uma ramificação metil-tolueno, se eu tenho o benzeno com a ramificação metil e outra ramificação metil, então eu tenho 2-metil-tolueno. Por quê? Porque isso aqui é o tolueno. Só que é o tolueno com uma ramificação metil aqui no carbono 2, tá? Então, é um 2-metil-tolueno, certo? Então, professora, mas são muitas formas de representar. Eu vou precisar representar, saber todas? Olha, você pode escolher uma dessas formas para você adotar aí como a sua forma padrão de representar. Mas é importante que você saiba que existe a possibilidade de representar dessas formas, porque caso lá no Enem, no vestibular, certo? No processo seletivo, qual for que você estiver fazendo, ele pode trazer de qualquer uma dessas formas. Então, é importante que pelo menos você saiba que existe essas possibilidades de indicação, mas você não precisa, quando for fazer as atividades, provas, enfim, indicar de todas as formas, não. Você escolhe uma e adota essa uma como sua forma padrão, mas precisa saber todas, tá? Então, vamos seguir aqui. Nesse exemplo 2, olha, tô até com problema de espaço aqui agora. Nesse exemplo 2, eu tenho as ramificações no carbono 1 e 3. 4, 5, 6. Então, está no carbono 1 e no carbono 3. Carbono 1 e carbono 3, eu uso o prefixo meta, tá? Então, eu vou só representar dessa forma porque eu tô com pouco espaço aqui. Mas aqui, então, vai ficar o meta dimetil benzeno. Ou, como vocês já sabem, eu posso abreviar o meta e colocar M dimetil benzeno. Ou ainda meta-xileno. Ou ainda 3-metil-tolueno. Tá? Partindo aqui para o terceiro exemplo, eu tenho as minhas ramificações no carbono 1, 2, 3 e 4. 1 e 4. 1 e 4 eu uso o prefixo para. Então, para dimetil benzeno, ou eu posso abreviar o prefixo para e usar o P dimetil benzeno, ou eu posso usar o para xileno, ou ainda 4-metil benzeno. Lembrando, eu só usei o xileno nos 3 exemplos, tá? Xileno, paraxileno, metaxileno e ortoxileno, porque esse exemplo aqui é
a substância, o composto chileno. Aqui é chileno, aqui é chileno, aqui também é. As ramificações estão em posições diferentes porque eles são isômeros, ou seja, são 3 formas diferentes de escrever o mesmo composto, tá? Mas os 3 são chileno, certo? Mas se fosse, por exemplo, aqui etil, e etil, propil e propil, eu já não poderia usar o chileno, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui porque eu acho que é o exemplo que tem mais opções de representação, então eu já quis trazer o mais complicado para vocês saberem que existe essa possibilidade aí, tá bom?